Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Ligados e integrados no ar. Bom dia para você. Quer saber como você pode ajudar uma matriz suína na hora do parto? Então fique aí, você vai ver também que o Brasil continua exportando mais carne suína. Já a de frango está em queda, né? Tem também o quadro Criar é Ciência, que vai mostrar um ovo verde e enorme. Que tipo de ave será que põe ele, hein? Fique aí para saber com a gente até meio-dia. Por mais saudável que mãe e bebê estejam, um parto é sempre um momento de tensão, né? Espera aí, por que eu estou te perguntando isso? Eu não transformei esse programa aqui em mais um sobre maternidade na vida humana, não. É de um animal mesmo que eu estou falando. Mas a Júlia Fabre é quem conta melhor pra gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Pablo. Bom dia também a você que nos acompanha. Como todo recém-nascido, os leitões precisam de cuidados especiais e o manejo correto na fase inicial de vida reflete na saúde dos suínos em todas as fases futuras de produção. Diretamente de uma unidade produtora de leitões desmamados lá no sul do país, a gente traz mais informações. Vamos conferir juntos. Estamos aqui em Arvoredo, Santa Catarina, na propriedade do senhor Laudelino Viacelli e do senhor Edson Viacelli da Labeta. Os mesmos estão habilitados, foram treinados e estão habilitados à execução dos seguintes manejos que iremos falar. Manejos esses com a suma importância de adquirirmos qualidade de leitão futuramente. Sabemos da importância do atendimento ao parto, em específico atender leitões recém-nascidos. Manejos para esses. Sabemos da importância de deixarmos o escamoteador com temperatura entre 30 e 32 graus, para que o leitão, após o nascimento, possa estabilizar sua temperatura lá dentro. Ao nascer, o leitão deverá ser retirado as secreções nasais de suas narinas com papel toalha, passado pó-secante para que possa secar este leitão, amarrado e desinfetado seu umbigo. Posteriormente, coloque-se dentro do escamoteador por um período de 5 minutos para aquecimento e estabilização de sua temperatura. Para os leitões que nascem com menos de 1 quilo, o processo é diferenciado. Nesse caso, os recém-nascidos devem ficar no escamoteador entre 40 e 60 minutos. A próxima etapa é a mamada. O primeiro leite é chamado colostro e possui altas concentrações de imunoglobulinas ativas. Por isso, é tão importante para a nutrição e para a imunidade dos suínos. Após este manejo, os leitões devem ser destinados para a amamentação, mamando o colostro, leite este que deverá ser mamado o mais rápido possível nas suas primeiras 6 horas de vida do leitão, adquirindo entre 100 a 200 ml de colostro, garantindo assim uma vida futura mais saudável para este leitão. Sabemos da importância de fornecer este leitão através de ingestão de colostro para os menores, com o uso de sonda uretral, ou até mesmo um manejo chamado mamada parcelada, onde os leitões nascidos por primeiro são marcados e posteriormente ao nascimento do 9º leitão, fecha-se o primeiro e assim sucessivamente, chamado este de manejo parcelado ou mamada parcelada, para que possamos dar condições para os leitões menores ingerir o colostro necessário para eles. Tá aí, tá vendo só como até os leitões também precisam desses cuidados aí, os primeiros cuidados, como os bebês, os nossos bebês, né? Inclusive com o colostro. Vamos tirar algumas dúvidas aí agora? A gente sempre traz um especialista para você aqui, né? E hoje é a Juliana Ribas, médica veterinária. Bom dia, Juliana, bem-vinda aqui à nossa sala. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo certo por aí. Juliana, conta pra gente aí, o leite da mãe, né, do suíno, né, ele também tem alguns nutrientes a mais, esse primeiro leite. Por que ele é importante, hein? O colostro ele é extremamente importante para o leitão, não só pela função nutricional, né, como alimento para esse leitão,
mas também porque ele traz uma série de anticorpos, que também são conhecidos como imunoglobulinas, que vão passar proteção para o leitão frente a diferentes doenças. Inclusive, essa proteção que o colostro, esse leite que o leitão mama nas primeiras horas de vida, ela pode durar para algumas doenças até os 180 dias de idade desse leitão. Então, esse leite é extremamente importante. E, além disso, a porca, a matriz, ela possui um tipo de placenta que não permite com que essa proteção passe para o leitãozinho durante a gestação, enquanto ele ainda é feto. Por isso, o colostro se torna ainda mais importante. É a sua função nutricional e sua função imunológica que vão estar ali casados. E também tem outros cuidados, assim como nós humanos. Achei engraçado ali, né? A questão também do umbigo, né? Essa retirada tem que ser rápida. Há alguma observação para que ele não infeccione, por exemplo? Tem algum risco? Correto. O umbigo, ele é uma estrutura muito importante. O umbigo, ele é composto de artéria, veia e úraco. Então, ele liga realmente todas as estruturas do leitão com a placenta da mãe, permitindo ali as trocas gasosas, as trocas nutricionais. Então, como ele é uma estrutura aberta, ligada diretamente ao fígado, ao rim e ao organismo do animal, ele pode sim ser uma fonte de infecção. No momento do parto, o manejador, o produtor, tem que tomar cuidado para não tracionar excessivamente esse umbigo, podendo gerar uma hérnia ou uma ruptura, e sim tracionar ele na base. Eu não vou puxar o meu leitão pelo corpo, eu vou segurar o umbigo para poder fazer a retirada, evitando com que haja qualquer ruptura. Nesse momento, se o produtor for optar por fazer o corte e a cura do umbigo, ele tem que ter os equipamentos bem higienizados. A tesoura tem que estar limpa, embebida em solução desinfetante. Ele deve usar aí soluções de tintura de iodo, de base de água ou alcoólica, que variam de 5 a 10% em concentração. Esse umbigo deve ser cortado ali numa distância de 5 centímetros do corpinho do animal para poder ser amarrado com segurança e depois ser embebido nessa solução. Muitas vezes o produtor ele utiliza somente o pó secante, ele não faz esse corte e a amarração do umbigo com o iodo. O pó secante ele tem sim uma função dessecante e alguns casos de desinfecção. Então o produtor deve, vamos dizer, empanar bem essa região, cobrir bem esse umbigo do leitão e quando começar a secar, cortar o excesso ali também, deixando essa distância de 5 centímetros. O umbigo, mais do que isso, se ele tiver uma infecção residual, ele pode formar um abscesso, pode afetar o comportamento de mamada desse leitão, pode gerar febre, pode gerar septicemia, que é uma infecção generalizada, e esse leitãozinho fica mais suscetível a diarreias e até mesmo à morte. Então, o umbigo é uma estrutura muito importante que tem que ser tratada com atenção especial no parto. Assim como você comentou, Pablo, como nós humanos. Pois é, até não imaginava que a sua resposta teria tanto detalhe, assim, realmente é muito importante mesmo pelo jeito, né? Eles também citaram ali a questão das narinas, né, que tem que ser limpas. Por quê? Eu até já imagino, mas vou deixar você falar. Como no humano, ou como em todas as espécies de mamífero, quando ocorre o parto ali do bebê ou do filhote, você vai ter uma modificação para a respiração pulmonar. E para a respiração pulmonar, ele vai depender ali de ter as vias aéreas desobstruídas, né, nariz e boca, para permitir essa passagem adequada do ar. Então, esse é o ponto de importância. Permitir com que a respiração seja facilitada, com que aqueles primeiros movimentos respiratórios venham com movimentos naturais e que não haja aspiração de nenhum líquido fetal que possa estar ali obstruindo as narinas. Que legal, né? Realmente muitos detalhes mesmo, eu também não imaginava que seriam tantos assim, né? Então tem que ficar de olho, realmente é um momento ali, imagino que uma primeira hora, algumas 2 horas ali, bem importantes nessa fase aí da nossa cadeia, né, Juliana? Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigada a vocês. Um bom trabalho aí para você. E agora tem o seu recado aqui, porque o agro não para.
E os protocolos para manter a biosseguridade na produção de frango são bem rígidos e elimina brechas para uma possível entrada de enfermidades em nossas granjas avícolas. E pensando nisso, quais os cuidados que estamos tendo em relação ao coronavírus? Nós seguimos os protocolos de biosseguridade estabelecidos pela integradora há muito tempo. E além disso, estamos nos protegendo, evitando o contato com outras pessoas. Já que moramos em local isolado, acaba se tornando mais fácil o controle do contágio por essa enfermidade, que assola o resto do mundo. Muito obrigado pelo trabalho de vocês aí em Campo Mourão. Um abraço para vocês, cidade que já tive 2 vezes pelo Canal Rural, hein? E agora vamos à previsão do tempo. Então a gente recebe aqui a Priscila Paiva, que está no nosso estúdio moderno. A gente abre a janela para conversar com a vizinha. Bom dia, Priscila! Olá, Pablo, bom dia. A gente continua com a atuação de um bloqueio atmosférico no centro-sul do país que provoca uma amplitude térmica tamanha que vale a pena a gente aqui ressaltar. Só para você ter uma ideia, áreas da Serra Catarinense começam o dia com 2 graus e geada, e em Uruguaiana, que fica no oeste do Rio Grande do Sul, a máxima, que normalmente acontece durante a tarde, é de 33 graus. Então você tem aí uma oscilação tremenda na região sul. Haja saúde. A gente observa aqui na faixa norte, continuamos com nuvens muito carregadas, mas lá no sul do Brasil é tempo aberto e essa condição deve permanecer pelo menos até o fim deste mês. Só em maio é que a gente vê chuva retornando para as áreas do Rio Grande do Sul. Agora, muita atenção, principalmente para São Luís e para Salvador, nos portos, porque os mais de 100 milímetros previstos podem prejudicar o escoamento da safra de soja. A gente tem 100 milímetros em algumas áreas, mas pode chegar sim até 150 em alguns momentos. Olhando aqui a previsão para Brasília, uma das cidades que você me pediu, para as próximas 24 horas, chance de chuva forte, portanto atenção redobrada em Brasília, mas logo depois desse episódio de chuva forte que vai acontecer ao longo dessa quinta-feira, olha o que acontece com Brasília. Você tem tempo muito firme. Dos 63 milímetros previstos em 30 dias, praticamente 50 deles vão acontecer só hoje, tá certo? E aí você vai ter a temperatura que vai seguir entre os 18, vai ter uma queda perto do fim do mês, com mínimas de 14 graus, mas a menor temperatura prevista deve acontecer no dia 15 de maio, com 12 graus, tá certo? A temperatura máxima está um pouquinho mais baixa por causa da quantidade ali de instabilidades. E a gente vê agora Uruguaiana. Uruguaiana que vai ter o retorno da chuva a partir do fim do mês e aí com alguns episódios mais significativos ao longo de maio, somando 114 milímetros. Então uma previsão até que otimista para essa área do oeste do Rio Grande do Sul. E a temperatura? Estamos com mínimas mais elevadas agora, né? Em torno de 20 graus até o fim desse mês. E máximas bem elevadas com 32 graus. A partir do início de maio, aí a temperatura máxima vai cair, a gente vai ter o fim do veranico, e aí você vai ter máximas entre 23 e 24 graus. E quando é a menor temperatura prevista, a menor, que pode provocar geada na região? Aqui, por enquanto, está indicando para o dia 19 de maio, com mínima prevista de 3 graus. Até mais, Pablo. Até, Pri, muito obrigado. E a gente faz agora um intervalo e depois vai mostrar aí que a exportação de carne suína continua em alta, hein? Já a de frango teve queda em abril. E a produção do nosso programa disse que vai nos mostrar, olha só, um ovo muito curioso. Põe aí para eles verem. É um ovo de Páscoa? Não, que isso? Tem quantos centímetros esse ovo? Mais de 15. Você vai descobrir quem é que põe esse ovo aí já já no nosso quadro Criar é Ciência. Voltamos e agora a gente fala de exportação, porque o Brasil vinha dando sinais de que realmente diminuiria as vendas de frango, né? Agora, realmente, na primeira quinzena de abril, isso se confirmou, 7% a menos. Ainda bem que os preços estão melhores que no ano passado, né? Então, a gente andou de lado aí no faturamento, como se fala, uma queda de 0,80% mais ou menos. Já com carne suína, o Brasil exportou quase 22% a mais na comparação da primeira quinzena de abril desse ano com a primeira quinzena de abril do ano passado. E o preço também estava mais alto aí, e o faturamento, então, aumentou quase 40%. Veja na tela aqui comigo, aí você entende melhor então.
Olha só, é na média diária que a gente está falando, tá? Enquanto o Brasil ganhou aí em dólares. Na primeira quinzena, então, deste ano, mais de 7.500 dólares. Já no ano passado, quase 5.500, né? Então, uma alta, aí, como eu falei, de quase 40%. A nossa fonte é a Secretaria de Exportação aí do Ministério da Agricultura. Já no mercado interno, a venda de carne suína está há pelo menos um mês mais baixa que a esperada. Motivo? O isolamento social, que fez diminuir demais o consumo pela falta dos serviços de restaurantes. Em contrapartida, o custo de produção lá em cima, né? E com os suínos, o ciclo de produção é maior, então fica mais difícil aí equilibrar o mercado. O que fazer? A preocupação é maior com os produtores independentes que estão com os animais passando do tempo do abate. Vamos perguntar se tem solução com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suíno. Bom dia, Losivânio. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos amigos que assistem nesse momento. Losivânio, conta pra gente como é que está aí a situação da produção, hein? Vocês já estão com animais aí até passando do peso? Nós estamos com um problema realmente muito grande dentro do nosso estado, devido à forma como caiu o preço pago ao produtor, porque nós vínhamos num preço muito bom até final de março, mas já entrando esse mês a gente teve vários problemas por causa da paralisação, onde não houve mais consumo no mercado interno e onde ainda 86% da nossa produção é mercado interno, apenas 14% de exportação. E a gente está com dificuldade, sim, porque os preços caíram muito, houve uma diminuição no abate dos frigoríficos para mercado interno, nesse setor dos independentes, e automaticamente isso vai elevando o peso dentro da propriedade rural, aumentando cada vez mais os custos do produtor e o prejuízo, porque além de o animal ficar consumindo mais tempo dentro da propriedade, o preço caiu abaixo do custo de produção. Pois é. E aí como é que o produtor consegue lidar com essa situação aí, né? Esse animal que está aí pesado demais, por exemplo. É esperar a hora que o frigorífico vai pegando, entregar sempre os mais pesados, mas isso traz realmente um problema ainda maior, porque oferta mais carne no mercado daquilo que seria a normalidade. Esperamos que agora, com essa situação de volta à quase normalidade, a todas as empresas, restaurantes, lancherias, enfim, tudo isso possa amenizar um pouco esse problema e que a gente então passe por esse período, que eu acredito 2, 3 meses, mas que isso volte à normalidade ali na frente, para que a gente não tenha um prejuízo maior, uma desistência por parte do produtor independente da atividade, porque há anos a gente está sofrendo várias crises. E o ano passado foi um ano bom para a nossa atividade, começamos melhor ainda, mas agora então vem essa pandemia que traz aí uma preocupação muito grande para o setor. Pois é, vocês acham que vão ter que fazer aí alguma adequação, adaptação, diminuir um pouco, quem sabe, a produção, ou aí vocês acreditam que não, porque isso pode atrapalhar um próximo ciclo, que pode ter uma demanda maior, é melhor deixar assim mesmo e tentar segurar aí esse preço baixo? Uma questão que foi feita para ajustar um pouco o mercado foi a diminuição do trato dos animais, atrasando o ganho de peso, consequentemente atrasando o abate. Então essa foi uma medida adotada por muitos produtores para não sofrer uma pressão maior para cima dos frigoríficos na venda, na comercialização desses animais. Nós acreditamos que isso vem ajudar um pouco, mas essa questão de diminuir a produção, a partir do momento que você não cobre uma fêmea agora, ela vai dar reflexo lá na frente daqui a um ano na produção. E daqui a um ano como é que vai estar, né? Então também alguns produtores até falaram em abortar as matrizes que estavam prenhas, porque o prejuízo é menor do que fazer o leitão nascer e levar ele até a engorda, até o abate, mas ainda essa prática não foi feita. Estamos cobrando do governo do estado. Ontem nós tivemos uma videoconferência com vários produtores independentes do estado, com o secretário da Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Gouveia, e ontem à tarde também tivemos uma outra com o Jerônimo Gorg, deputado pelo Rio Grande do Sul, que está trabalhando essa questão do agro, para ver quais as medidas que o governo traria para a nossa atividade, porque
Nós estamos precisando emergencial isso, linhas de crédito, capital de giro, mas com juros que sejam condizentes para que o produtor possa pagar, o adiamento dos financiamentos que tinha as parcelas agora depois da última parcela, enfim, algumas medidas e também dinheiro para retenção de matrizes para que o produtor possa superar esse momento de dificuldade como nós estamos. Pois é, e eles eram um sinal bom para vocês, Losivânio, até porque a demanda, eu sei que em Santa Catarina, né, já estão reabrindo aos poucos o comércio, mas o pessoal pode ainda não acessar tantos restaurantes ainda, então pode demorar também para essa demanda aumentar, né? Então, realmente essa ajuda, quem sabe financeira, pode ser realmente agora a saída emergencial, né? A gente sabe que um dos grandes mercados consumidores do Brasil é São Paulo, e aí está paralisado até praticamente a metade do mês que vem, se não sofrer mais alguma intervenção do governo. Pois é, e se voltar também volta aos poucos por aqui, né? Então... e nessa linha que eu ia coloco agora, Santa Catarina voltou ainda semana passada o comércio, a gente vê aqui pela cidade de Concórdia, que apesar de estar aberto, a população não está indo ao mercado, visitando as lojas, entrando nas lojas como era frequentemente. Então o pessoal acaba tendo um cuidado muito maior e saindo somente para o extremamente necessário, além das pessoas que estão trabalhando no dia a dia. Mas realmente a recuperação da economia vai ser muito lenta, por isso que a gente por aquilo que a gente está vendo hoje, né? A cautela que todo mundo tem ao entrar ou ir numa loja. Então isso vai realmente demorar. Mas acreditamos que, como as exportações estão indo muito bem, a gente vê que também o mercado interno daqui a pouco ele comece a melhorar um pouquinho mais também, porque é isso que precisa, porque a produção está no campo e não tem o que fazer. A cada dia vai nascer leitões, a cada dia tem que abater animais, e ainda bem que nossos frigoríficos não tiveram nenhum problema de paralisação, como aconteceu em alguns países, e que estão trabalhando em pleno vapor, como se diz, e fazendo com que esses animais não fiquem represados na propriedade por falta de abate. Tá certo então, Losivânio. Tomara que o Estado dê uma resposta rápida para vocês. Um bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima também. Coronavírus mudando muitas situações por aí, né? Mas o agro não para. Tem recado pra gente. Estamos juntos contra o coronavírus. E não saiam de casa. Deixa que a gente saia por vocês. Estamos aqui nos prevenindo, trabalhando todos os dias, usando o álcool em gel, vocês podem ver. Não estamos descendo dentro do caminhão, ficando dentro do caminhão para evitar contato com outras pessoas dentro do abatedor. E estamos trabalhando por vocês, para não faltar alimento na mesa de ninguém. Estamos trabalhando todos os dias, 24 horas por dia. Muito obrigado. Obrigado vocês. E você aí já imaginou comer um ovo que equivale a 1 dúzia de ovos de galinha? Eu até ia gostar, porque eu como bastante ovo por dia aí, viu? Mas poderia enjoar, né? Porque eu não estou falando de um ovo mais forte só nutricionalmente, não. Eu estou falando de tamanho mesmo. É quase um ovo de Páscoa. Pois é, pensando melhor, talvez eu dividiria um pouco esse ovo aí. Vamos dar uma olhada nele para ver se você aí de casa daria conta, hein? Você sabe que ovo é esse? Não é nem de avestruz e nem de ema, hein? Você vai descobrir agora no nosso quadro Criar é Ciência. Você já viu um ovo assim, tão escuro, quase preto, né? Pois é da ave emu. E se a gente observar bem, na realidade é um verde escuro. A casca é bem grossa e dizem que é pesado, viu? Parece até um abacate. Um ovo como esse, que é comestível, equivale a cerca de 12 ovos de galinha. O emu é a maior ave nativa da Austrália, podendo ter entre 30 e 60 quilos.
Depois do avestruz, é a segunda maior ave que vive no mundo hoje. Eles pertencem ao mesmo grupo das nossas emas. O emu não pode voar, mas tem pequenas asas escondidas embaixo das penas. E são os machos, olha só que interessante, que constroem os ninhos e depois tomam conta dos filhotes. Se você gostou dele e está pensando em investir nessas aves, fique sabendo que é preciso ter uma licença para criar emus no Brasil. Legal, quem sabe os emus vão fazer parte da nossa cadeia aí daqui a pouco, hein? E o programa está acabando, mas dá tempo de você apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code do canto, ó, que aparece na sua TV, viu? E ajudar o Hospital de Amor. Vai lá, corre, eu seguro aqui a vinheta do programa um pouquinho para você pegar seu telefone e apontar a câmera aqui para esse canto e fazer a sua doação ainda hoje. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. Então, até amanhã, 11h30 da manhã. Sextou, hein? Tchau, tchau! Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.